você tem que entender que a sua vida, ela tem que ser pautada na palavra de Deus. A nossa vida, ela tem que estar na mão de Deus. Efésios capítulo 6, ontem era para ser ministrado e não foi. Sobre essa parte você vai entender hoje, sobre essa armadura. E amanhã você vai receber mais uma armadura, amém? Então nada pode quebrar aquilo que Deus ele tem para a sua vida. Efésios capítulo 6, versículo 14. O que achou? Diga amém. Diz assim: estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Qual é a primeira armadura? Qual é a primeira armadura? A verdade. A segunda armadura é investida a couraça da justiça. Qual é a segunda armadura? Couraça da justiça. E hoje você vai aprender o que é a couraça da justiça. Olha que interessante que todo guerreiro, todo policial, toda pessoa que combate algo ou alguém, ele tem um colete, sim ou não? Ele tem um colete. E esse colete é para o quê? Para que serve o colete? Para proteger da bala. Para que mais? Para que serve um colete? O colete, ele faz parte da proteção do fardamento de um soldado, de um guerreiro. E muitas vezes você não entende que você precisa estar com a couraça da justiça. Então a couraça da justiça, ela é um complemento da armadura, a qual ela serve para proteger principalmente os órgãos vitais. E quem sabe aqui o que são órgãos vitais? Coração, o que? Rim, o cérebro. Então, no tempo antigo, a couraça ela pegava da cabeça e ela vinha até a cintura. Quem já assistiu aqueles filmes de cavaleiros, de soldados que tinham uma espada, aqueles guerreiros, então aqueles filmes de guerra, então eles iam naquela couraça, e a couraça ela protegia principalmente os órgãos, o quê? Vitais. Bispo, e o que isso tem a ver com a minha vida? A primeira coisa que o diabo quer fazer na sua vida é parar você nos seus órgãos vitais. Ele não quer deixar que a palavra de Deus ele entre no seu coração, não quer que a palavra entre no seu coração. Porque quando a palavra de Deus entra no coração do homem, ele transforma a vida por completo. Quem está entendendo? Ele transforma a vida do homem por completo. Então você não pode, de hipótese nenhuma, querer viver uma vida sem estar com a couraça do quê? Com a couraça de quê? Da justiça. Agora, presta atenção. Olha que interessante. A couraça, vocês estão aprendendo que serve para quê? Para proteger os órgãos vitais. Os órgãos
vitais. Então, aonde que quem tem que estar a palavra de Deus? No meu coração. O que é que o salmista Davi ele falou? Guardei tua palavra no meu, para não pecar contra ti. Guardei a palavra em meu coração. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, quando eu guardo a palavra de Deus no meu coração, o que é que ela faz da minha vida? Ela é luz para os meus. Ela vai clarear tudo na nossa vida. Quem está entendendo? Então muitas vezes você vem para o culto, você fica sem saber como vai melhorar a sua vida, porque você está passando um problema dentro da sua casa, você está passando um problema com seu filho, você está passando um problema com seu esposo, problema no seu emprego, problema com relacionamentos. Às vezes você é um tipo de pessoa que começa um relacionamento, daqui a pouco termina, começa uma coisa, daqui a pouco termina. Então, a minha vida, ela tem que ser pautada na palavra de... E você vai ver uma história agora, que a couraça, ela é da couraça da... Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: o seu Deus, Ele é justo. Ele não gosta de desobediência. Deus, Ele odeia a desobediência. Quem está entendendo? Então, se Deus odeia a desobediência, eu não posso ser um filho o quê? Desobediente. Tome cuidado, porque por causa da desobediência você pode pagar muito sério. Ah, bispo, tem coisas que estão acontecendo hoje na sua vida, você está colhendo hoje porque você plantou lá atrás e foi desobediente. Tem muitas pessoas que estão morrendo com câncer no estômago, com câncer na garganta, porque outrora era o quê? Desobediente. Tinha lá, não fuma, ele fazia o quê? Fumava. Não bebe, ele fazia o quê? Bebia. Quem está entendendo? Quantas pessoas hoje estão no hospital aí com câncer na garganta e daria tudo para voltar atrás, mas eles estão colhendo o fruto do que plantou? Desobediência. O que é que tem na carteira, no fundo da carteira de cigarro? Proibido fumar. Mas muita gente vai lá e faz o quê? É ou não é? Então, com isso, a pessoa tem grandes consequências. Meu irmão, você tem que ser um homem de uma só mulher, uma mulher de só homem. Mas tem muitos homens que se relacionam com várias mulheres e várias mulheres que se relacionam com vários. Aí daqui a pouco pega uma doença, uma AIDS, uma doença sexualmente transmissível, sífilis, uma gonorreia. São o quê? Consequência. É ou não é? É ou não é? Isso é sério. Agora você vai entender o que é desobediência, e com Deus não pode se brincar. 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 26. Segunda Crônicas 26, no versículo 16. Segunda Crônicas 26, 16. Isso. O que é que diz a palavra do Senhor? Mas havendo já se fortificado
exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes. Eles resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incensos. Sai do santuário, porque transgrides, e não será isto para tua honra, tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha um incensário na sua mão para queimar o incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, eis que ele estava leproso na sua testa, e apressadamente os lançaram para fora, e até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o feria. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morreu por ser leproso numa cama separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha um encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Quantos aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seus pais num campo do sepulcro, que era o dos reis, porque disseram: leproso é, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Olha que interessante, Uzias, ele foi um homem, outrora, que ele era usado por Deus. Ele começou a fazer grandes coisas para quem? Para quem? Para Deus. A vida dele era para o Senhor. Mas o nosso Deus, ele é Deus de justiça. E ele não quer saber se você é bispo, se você é pastor, se você é pastora, se você é diácono, se você é obreiro, se você é membro. Deus não quer saber. Deus não está se importando com o seu cargo, não está se importando com o que você é. E ele era um homem que agradava a Deus. Mas aí ele foi no templo, e ele foi fazer algo que não era para ele o que? Fazer. Ele foi queimar incenso, e só poderia queimar incenso quem fosse o que? Sacerdote. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Então preste muita atenção, que nem tudo você, na casa do Senhor, você pode fazer. Tem coisas que não compete você a fazer e você quer fazer. Subir no altar sem permissão não pode. Quem está entendendo? Por quê? Porque isso aqui, amados, é muito sério. Isso aqui não é brincadeira. Bom, tem um microfone aqui, ó. Esse microfone foi consagrado a quem? Aí chega uma pessoa aqui, um exemplo. Chega uma pessoa aqui: bispo, você pode me emprestar um microfone? Porque tem um aniversário aqui, e eu vou pegar o microfone para fazer lá, cantar o parabéns. Pode dar o microfone? Não pode, porque o microfone é consagrado a quem? A Deus. E nem todo mundo pode pegar no quê? No microfone. Bispo, mas é um simples microfone. Não. Microfone você vai numa loja e compra. Aqui agora é um instrumento do Senhor.
E nosso Deus, ele é Deus de justiça. Aí Uzias, ele foi, parece ser bobagem, né ou não é? Parece ser uma coisa simples. Ele foi no templo e foi oferecer incenso ao Senhor. Às vezes ele estava de todo coração ali, feliz, porque ia fazer algo para o Senhor. Mas ele não era sacerdote, não podia. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga: se você quer mais de Deus, se dê para Ele. Se você quer apenas ficar sentado, respeite os sacerdotes. Quem está entendendo? Então não pode. Sou eu ou é a Bíblia que está falando? Não pode. Ah, não. Tem uma água ali. A água da igreja está seca. Eu vou ajudar. Pode? Não. Não pode. Que aquilo ali é para quem fazer? O sacerdote. Quem está entendendo? Não pode. Às vezes você quer ajudar, mas não pode. E os sacerdotes têm que entender isso. Porque tudo que tem aqui é consagrado a quem? E Deus, ele é Deus de justiça. Bispo, uma coisa tão simples. Uma coisa tão simples. E não pode ser feito. Quem está entendendo? E aí os sacerdotes entraram no templo e repreenderam o rei. E disse assim: rei, você não pode fazer. O rei, ao invés de ouvir e receber a repreensão, ele ficou com raiva. Exemplo, olha pessoal, você que pegou a cartela aqui, você tem que vir todo dia. Por exemplo, ele pega a cartela aí. Aí não veio o dia. Aí destaca um aí. Pronto. Aí ele veio, pega o alforje aqui, o brilho, vai. Fica ligado. Cadê o alforje? Então delay hoje, né? Isso. Mas bota no alforje aí, meu filho. Fica aqui no meio, aqui, ó. Aí ele veio o primeiro dia, botou. Aí o segundo dia, a esposa dele ficou doente. Aí ele ficou cuidando de quem? A esposa não estava doente? Aí ele não pôde fazer o quê? Não pôde vir. Aí ele vem agora no terceiro dia. Aí ele vai e destaca. Aí o bispo chega e diz assim: olha, se você quebrou, você não pode. Aí ele diz: tá, mas o bispo, só porque minha esposa estava doente, ele não está o quê? Entendendo. O que é que tem eu colocar? Não pode. E o rei, ele ficou com raiva do sacerdote. E o que foi que aconteceu porque ele ficou com raiva? Na sua testa, olha, chega aqui, imagina a testa do rei desse tamanho aqui. Apareceu o quê? Uma lepra. Apareceu o quê? Uma lepra. Porque o nosso Deus é Deus de justiça. Nosso Deus é Deus de... Então, meu irmão, não brinca com as coisas de Deus. O que é para o sacerdote fazer, o sacerdote vai ter aqui. Por isso que é muito importante, quando a gente fala assim, coloque a mão no seu coração, que um obreiro, que um pastor vai orar por você. Quem está entendendo? Aí você vai lá. Mas você que não foi consagrado como sacerdote,
você não pode querer orar pela vida de outra pessoa, senão você vai pagar um preço. Quem está entendendo? Por exemplo, aqui eu tenho um obreiro e aqui eu tenho um diácono. Amém? Quem pode botar a mão na cabeça de quem? O obreiro, ele nunca pode colocar a mão na cabeça do diácono. Por quê? Porque a unção na vida dele é maior. Quem está entendendo? Não pode. Não pode. Porque se porventura tiver alguma coisa na vida dele, vai atacar a vida do outro. Quem está entendendo agora? Então nosso Deus, ele é Deus de justiça. Deus de justiça. Então o rei ficou com raiva dos sacerdotes. Olha que interessante. O rei, ele queria fazer do jeito dele, como ele pensava, mas ele era pro ir. Então não é do seu jeito, é do jeito de quem? De Deus. Por isso que muitas vezes a gente fala assim: pessoal, você que tem uma oferta, seja ela, não importa o valor, coloque no altar. Aí a pessoa diz assim: o bispo, ele está querendo o quê? Dinheiro. O diácono está pedindo o quê? Mas você tem, Deus, ele te deu. E você não entende que quando você separa algo, o Deus, ele fala com você, ali já é de quem? Já é de Deus. Eu não posso, porventura, dizer: Senhor, isso aqui é teu, eu te ofereço isso aqui, e daqui a pouco chegar outra pessoa e pedir aquilo que eu ofereci para Deus, e eu chegar e dar para outra pessoa: tome. Eu posso? Não posso. Quem está entendendo? Pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser seu esposo, sua esposa, seu filho, seu neto, mas o que é de Deus é de... Então cuidado para que a justiça de Deus, ao invés de ir ao seu favor, e contra você. Porque a justiça de Deus, ela é soberana, e ela vai fazer o que é 100% o quê? Certo. Porque às vezes você diz assim: poxa, eu queria que isso acontecesse na minha vida, mas ao invés de ser bênção, se torna o quê? Maldição. Na vida do rei Uzias, foi bênção ou maldição? Foi maldição. Na vida dele foi maldição. Se ele tivesse obedecido o sacerdote, ele seria abençoado ou amaldiçoado? Ele seria abençoado. Então a couraça da justiça é isso: eu tenho que fazer o que é certo diante dos olhos de Deus, por mais que vá prejudicar a minha vida, mas eu tenho que fazer o que é certo diante dos olhos de Deus. Ah não, a verdade, ela não dói? Dói ou não dói? Dói. A verdade muitas vezes ela machuca. A verdade muitas vezes, quando a gente chega para outra, você está errado, e as pessoas não querem o quê? Não quer dar ouvidos. Você tem que buscar a Deus, você tem que orar, fulano. Você não pode roubar, você não pode assassinar. Mas se você falar para um assaltante que ele não pode roubar, ele vai sentir o quê? Ele vai se sentir ofendido. É ou não é? Rapaz, pare com isso. Você está fazendo essa vida aí, daqui a pouco você vai morrer. Aí ele vai dizer: você está me agorando. É ou não é? Você está arrumando praga contra a minha vida. Não vai para balada, não vai para festa, porque pode alguma coisa acontecer. É assim ou não é? Aí diz assim: a boca de papai só me lança praga. É ou não é? Então cuidado com o que você anda fazendo. Couraça da
justiça. Por exemplo, vamos fazer uma conjectura que ele é meu filho. Ele é o que? Meu filho. Aí eu estou em casa, meu filho está aprontando na rua. Aí vai lá e rouba o cidadão. Rouba. Roubou o cidadão. Aí o cidadão fica o quê? Me roubou. É assim ou não é? Aí ele chega em casa, o filho. Chega em casa. Que é isso aí, menino? Encontrei ali, achei na rua. Achou na rua, foi? Bota ali no guarda-roupa. Ou então, mais grave. Que é isso aí? É uma roupa que eu achei. Vou falar a verdade. É uma roupa que eu achei. Fala a verdade, que é isso aí? Você roubou, não foi? Você roubou. Mas olha, não faça isso mais não. Deixe lá e não faça mais isso. Acontece ou não acontece? Ao invés de ele corrigir, não, ele passa a mão o quê? Couraça da justiça. Couraça da justiça. A pessoa está em casa, vê o erro e compartilha com o erro. Agora eu vou falar do altar. É a mesma coisa aqui. O bispo, o pastor, sabendo que uma pessoa está em pecado, e colocar onde? Uma coisa é quando não sabe. Outra, exemplo, está traindo uma esposa, vai pregar. Pode? Não pode. Aí, líder, sabe que muitas vezes a ovelha está em pecado, e por não querer perder a ovelha, por causa do dízimo da oferta, fica passando a mão o quê? Não, meu irmão, errado é errado. Errado é errado. Ah não, se conserta, para de trair a tua esposa, senão você vai para o inferno. Você está entendendo? A partir de hoje, você vai pegar 2 anos de disciplina. Senta aí. 2 anos de disciplina, aí vai cuidar dele, aí vai restaurar o casamento dele. Quem está entendendo? Agora ficar com erro no altar, ficar com erro dentro de casa, acobertando o esposo, a esposa, o filho, a filha, o neto, quem for que seja. Ah não, meu filho, crente, estou falando de crente agora. Meu filho, eu sou crente, pastor. Meu filho está com a namoradinha, já está transando com ela. Isso é o quê? Isso é fornicação, irmão. Sem estar casado é o quê? Fornicação. Quem está entendendo? Aí o que é que vai acontecer? É maldição aonde? Na casa. Couraça da justiça. Ou vai pesar para um lado positivo, ou vai pesar para um lado. A balança da justiça, ela sempre vai pender para um lado, porque é a justa. Então cuidado. Hoje Deus está falando com muitas pessoas uma palavra de exortação. Eu tenho que cuidar da minha vida, eu não posso aceitar o erro, porque às vezes eu posso estar lá embaixo com Deus. Deus ele pode pesar a balança, ao invés de eu estar lá em cima com Deus, eu estar onde? Embaixo. O que foi que aconteceu com Uzias? Pegou uma lepra, foi para casa, ficou excluído. Quem tinha lepra ficava o quê? Excluído. Aí você quer isso? Você quer uma exclusão? Cuidado, porque o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente de sempre. Amém, amados? Então que essa palavra ela venha fazer você refletir.
sério estar no altar de Deus, estar sendo um sacerdote de Deus. Cuidado para a mão de Deus ela não pesar sobre a minha e a sua vida. Amém? Couraça da... Quem está entendendo agora? O que é a couraça da justiça? É não aceitar injustiça. Tem que ser o quê? Justo. Eu não sei se minha mãe está assistindo essa live, mas minha mãe, ela foi um exemplo para mim de uma mulher justa. E hoje eu entendo. Quando eu era pequeno eu não entendia, eu ficava com raiva dela, rapaz. Ficava com raiva da minha mãe. Quando eu era pequeno, eu tinha uma irmã que hoje mora na Alemanha. Minha mãe comprava meu pai comprava um pacote de biscoito recheado. Aí minha mãe, eu era o mais velho, minha irmã mais nova. Eu era maior, minha irmã o quê? Quem come mais, o maior ou o menor? O maior, né? Aí ela pegava o pacote de biscoito, fazia o quê? Partia no meio. Aí dava, minha irmã deixava os biscoitos, mas ela fazia o quê? No meio. Aí às vezes ficava um pedaço maior do que o outro. Aí ela fazia o quê? Bom, já que esse aqui é maior, eu vou comer. Aí comia e depois dava em partes iguais. Mas ela estava sendo o quê? Justa. Ela estava sendo justa. Isso é muito sério. Cuidado, você mãe. Eita, agora vai bater nas mães, viu? Essa palavra agora vai machucar muita mãe aqui. Vai corrigir muita mãe. Cuidado, você mãe, que às vezes tem preferência com o filho. Você, mãe, que é injusta, que prioriza um e não prioriza outro. Ah, não, é porque ele é o mais novo, é um menino da mamãe. Está sendo injusta. Você está entendendo? Está sendo injusta. O que dá para um, tem que dar para o quê? O outro. O que dá para um, tem que dar para o outro. Você sabe qual foi o problema dos irmãos de José? Foi Jacó. Que a Bíblia fala que Jacó amava mais José. Cuidado, pai, para você não criar uma divisão dentro da sua família. Não gosto mais dele. Primeira comida é para o meu bebê, para o mais novinho. E o mais velho? Hein? E o mais velho? Acabou glória aqui nessa igreja, tá vendo? Dê glória a Deus, mãe. Dê aleluia, mãe. Estou batendo na mãe, né? Não é para bater na mãe? Agora eu vou bater na avó. Agora eu vou bater na avó, certo? Vó é um bicho besta. É ou não é? Besta é um bicho vó. Que diz assim: é um neto, mas trata como se fosse filho. É ou não é? Mas tem, às vezes a avó tem 50 netos. Não sei se minha avó está assistindo essa pregação, mas depois minha mãe, mande para minha avó aí, viu, para ela aprender. Minha avó uma vez fez uma injustiça. Vou contar o pecado da minha avó. Comprou uma vaca e deu só para o mais velho. Errada. Tinha que matar a vaca e dividir em partes iguais. Porque Deus, Ele é um Deus justo. Quem está entendendo agora? Quem está entendendo agora? Aí a avó tem 50 netos, mas só olha para o mais velho, para o primeiro. É o netinho de vovó.
trate aí, vovó. É ou não é? Aí trata bem um e maltrata o quê? O outro. Ei, se dá para um, tem que dar para quem? Porque o seu Deus, ele é Deus de justiça. Agora, venhamos e convenhamos. Cadê os netos? Os netos, chega os netos. Chega os netos. O mais velho, o mais novo. Chega outro aqui, chega outro neto também aqui. Isso aqui é o do meio. Os netos. Não tá? O correto é fazer o quê? É o avô dar para quem? Para os três. Agora vamos ver também agora sobre a justiça. Esse daqui trabalha. Esse daqui dá trabalho. E esse aqui ajuda. Agora, o que seria a justiça? É só esses dois receber e o outro não receber, seria isso? E agora, me ajude a pregar. E agora? Justiça. Os três recebem. Um recebe mais, outro recebe menos e o outro vai receber um pouco mais. Quem está entendendo? Porque o filho pródigo, quando ele pediu para sair da casa do seu pai, o seu pai não negou. Ele o quê? Ele deu. Agora eu vou dar segundo o seu esforço. Quem está entendendo? Mas eu tenho que dar também, porque eu, como avô, eu não posso ser injusto. E outra coisa, tem que saber porque está recebendo. Amém? Tem que saber porque está o quê? Aplauda bem forte a Jesus. Obrigado aí, teatro. Diga, a palavra de Deus está falando nessa noite? Tá ou não tá? O nosso Deus, ele é Deus de justiça. Amém? Então hoje você vó, você mãe, você pai, não pode sair do Pai Nosso e dizer assim: eu não aprendi o que é justiça. A couraça da justiça, ela tem que estar na vida do crente. Se porventura você fazia algo desse feitio, não faça mais, amém? Trate em partes iguais. Trate em partes iguais. Vamos ficar em pé? Hoje é culto de cura e de libertação. Bispo, eu cheguei aqui me sentindo mal. Bispo, eu cheguei aqui precisando de um socorro, precisando de um milagre. Eu estou precisando, bispo, assim, eu estou hoje meio devagar. Hoje eu estou para baixo. Hoje aconteceu tanto problema na minha vida. Nós vamos orar por você, amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, a tua mão ela é poderosa. Se porventura a pessoa chegou aqui enferma, cansada, oprimida, Senhor, eu repreendo todo mal, todo espírito maligno, todo espírito da morte na vida dessa pessoa, em nome de Jesus.
que toda depressão, que todo